Nossos 3 canais são responsáveis por ajudar mais de 300 crianças com fome e sem abrigo na África. São mais de 8 países impactados. Não pedimos dinheiro, só pedimos que você curta, se inscreva, assista o vídeo até o final e compartilhe, pois estará nos ajudando em nosso projeto. Que Deus seja presente em sua vida. E se um simples ato de convicção pudesse desencadear algo que abalaria não apenas uma alma, mas uma cidade inteira? Springfield, Iowa. 12 de junho de 2025. Uma pequena cidade onde católicos e muçulmanos viviam lado a lado, mas raramente de mãos dadas. Onde a fé, às vezes, parecia mais uma barreira do que uma ponte. Naquele dia, um imã faria uma escolha que mudaria tudo. Seu nome era Rashid Mansouri. E esta é a história de como um ato de fé se transformou em algo muito maior. Era uma manhã como qualquer outra na mesquita Aselum. O sol da manhã filtrava através das janelas altas, criando padrões geométricos no tapete de oração. Rashid Mansouri, de 45 anos, caminhava pelos corredores da mesquita com a familiaridade de quem conhece cada canto sagrado. Rashid havia se tornado imã da comunidade 3 anos antes, quando se mudou para Springfield com a esposa Mina e os 2 filhos. Era um homem gentil, de barba bem cuidada e olhos que carregavam a serenidade de quem encontrou paz na submissão a Allah. Os vizinhos o respeitavam, mesmo aqueles que não compartilhavam sua fé. Naquela manhã, enquanto se preparava para a oração do Fajr, algo chamou sua atenção. No canto da sala de estudos, próximo às estantes de livros do Alcorão, havia um objeto que não deveria estar ali. Uma pequena imagem de porcelana. Uma mulher de manto azul, mãos postas em oração, olhar sereno voltado para o céu. Rashid parou. Sentiu o coração acelerar ligeiramente. Conhecia aquela figura. Nos últimos 3 anos em Springfield, havia visto inúmeras dessas imagens nas casas dos vizinhos católicos, nas lojas, no hospital. Era Nossa Senhora. Como havia chegado ali? Quem a havia deixado em sua mesquita? Olhou ao redor. A mesquita estava vazia. O silêncio da manhã ampliava o som de sua respiração. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar a imagem. Rashid, pensamento interno. Como isso veio parar aqui? Alguém está tentando nos provocar? Ou foi esquecido por acidente? Por um momento, apenas por um momento, ele observou a face serena da figura. Havia algo pacífico naqueles traços de porcelana. Algo que ecoava com sua própria compreensão de Mariam, a mãe pura mencionada no Alcorão. Mas a dúvida logo se transformou em convicção. Rashid, sussurrando para si mesmo: isto não pode ficar aqui. Este é um lugar sagrado para Allah. Não havia malícia em seu coração. Apenas a certeza firme de que sua mesquita não era lugar para imagens, especialmente não para figuras que outros adoravam. O Tawhid, a unicidade de Allah, era absoluto. Não havia espaço para ambiguidade. Caminhou até a lixeira nos fundos da mesquita, hesitou por apenas um segundo, e depositou a imagem de porcelana lá dentro. O som foi quase imperceptível. Um pequeno toque quando a porcelana tocou o fundo vazio da lixeira. Rashid voltou para seus preparativos. Lavou as mãos, fez sua ablução ritual, ajoelhou-se em direção a Meca. A oração fluiu de seus lábios como sempre, as palavras sagradas em árabe enchendo o espaço silencioso. Mas algo havia mudado. Embora ele não soubesse ainda. Porque algumas vezes, os milagres começam nos lugares mais improváveis. Às vezes, começam no lixo. 3 dias se passaram. Springfield continuava sua rotina. Crianças indo para a escola, comerciantes abrindo suas lojas na Main Street, o sino da igreja de São José ecoando às 6 da manhã, seguido, 20 minutos depois, pelo chamado para a oração da mesquita Aselum. Rashid notou que dormia mal desde terça-feira. Não conseguia identificar o motivo. Seus sonhos estavam diferentes, fragmentados, cheios de luz azul. Na sexta-feira, durante a oração de Juma, quando a mesquita estava cheia de fiéis,
aconteceu a primeira coisa estranha. O pequeno Ahmed, filho de apenas 6 anos do carpinteiro Khalil, começou a chorar no meio da oração. Não um choro de criança irritada, mas algo profundo, como se estivesse vendo algo que os adultos não conseguiam perceber. Khalil, sussurrando urgentemente: Ahmed, o que foi? O que aconteceu? Ahmed, entre lágrimas: Papai, tem uma senhora linda ali no canto. Ela está triste. Por que ela está triste? Khalil olhou na direção que o filho apontava. Não havia ninguém. O canto estava vazio, exceto pelas lixeiras. Rashid, que havia interrompido sua oração para acalmar a situação, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O canto. O mesmo canto onde havia. Rashid, gentle, para Ahmed. Não há ninguém ali, meu jovem. Talvez seja apenas sua imaginação. Mas Ahmed continuava apontando, seus olhos grandes e insistentes. Ahmed. Ela tem um manto azul, tio Rashid. E ela está olhando para a lixeira. O sangue de Rashid gelou. Após a oração, quando todos haviam partido, Rashid caminhou até o canto. A lixeira estava vazia, havia sido esvaziada na quinta-feira, como sempre. Mas quando se ajoelhou no local, sentiu algo inexplicável. Uma presença. Uma suavidade no ar, como se alguém houvesse orado ali por horas. E então viu. No tapete, exatamente onde Ahmed havia apontado, havia uma mancha. Não uma mancha comum, mas um padrão circular, como se lágrimas houvessem caído ali. Lágrimas que, de alguma forma, haviam deixado o tecido mais limpo, mais brilhante. Rashid tocou o local com a ponta dos dedos. O tapete estava quente. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O relógio marcava 3h33 da manhã quando Rashid acordou. Não havia alarme, não havia barulho. Apenas uma sensação profunda de que precisava despertar. A casa estava em silêncio. Amina dormia profundamente ao seu lado, e as crianças em seus quartos. Mas Rashid sentia como se alguém o houvesse chamado pelo nome. Levantou-se e caminhou até a janela. Springfield dormia sob um céu estrelado, as ruas vazias banhadas pela luz amarelada dos postes. Tudo normal. Mas quando voltou para a cama, fechou os olhos e viu. Era um jardim. Não como os jardins que Rashid conhecia, mas algo além da imaginação. Rosas que brilhavam com luz própria, uma fonte cristalina cujo som parecia música celestial. O ar cheirava a jasmim e a algo indefinível, algo puro. E ali, próxima à fonte, estava ela. Não havia dúvida. Era a mesma figura da imagem de porcelana, mas viva, radiante. Seus olhos eram do azul mais profundo que Rashid jamais vira, cheios de uma tristeza amorosa que parecia abraçar o mundo inteiro. Ela não falou, mas Rashid ouviu sua voz como se as palavras nascessem dentro de seu próprio coração. Meu filho, por que choras pela imagem, quando eu estou aqui? Rashid, no sonho, percebeu que lágrimas corriam por seu rosto. Eu não sabia. Eu sou Mariam. Sou a mãe que o Alcorão honra, a serva que disse sim ao Altíssimo. Não vim para dividir, mas para unir. Meu filho, que vocês chamam de Isa, ensinou que o amor não conhece fronteiras. O jardim começou a se dissolver, mas a voz continuava. Procure pela luz onde você viu escuridão. E lembre-se, às vezes, Deus usa até mesmo nossos erros para escrever sua misericórdia. Rashid acordou com lágrimas reais nos olhos. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que pensar. Se você sente que esta história toca algo profundo em você, talvez seja a hora de se conectar com mais histórias como essa. Inscreva-se e deixe a luz entrar. Sábado de manhã, 15 de junho. Springfield acordou diferente. Na padaria Romano, a italiana Sofia Benedetti estava preparando os pães quando notou algo estranho. A massa que deixará crescendo durante a noite havia formado, espontaneamente, o desenho de uma rosa. Não apenas uma rosa qualquer, mas uma rosa com 12 pétalas perfeitas. Sofia, para si mesma, em italiano. Madonna mia, questo non è normale.
A 15 quarteirões dali, no Hospital Mercy General, a enfermeira católica Maria Santos chegou para o turno da manhã e encontrou a ala pediátrica em alvoroço. Durante a noite, 3 crianças em estado crítico haviam apresentado melhora inexplicável. Dr. Richardson, cético, para Maria. É a coisa mais estranha que já vi em 20 anos de medicina. O menino com pneumonia grave estava quase entubado ontem. Hoje de manhã, os pulmões estão limpos. Não faz sentido. Maria Santos. Doutor, ontem era a festa de Santo Antônio. E as 3 crianças que melhoraram, todas têm mães que rezam um terço. Dr. Richardson. Maria, você sabe que eu respeito sua fé, mas coincidências. Maria Santos, interrompendo gentilmente. O senhor chamaria de coincidências se fossem seus próprios filhos? Dr. Richardson ficou em silêncio. Enquanto isso, na mesquita Selum, Rashid tentava manter a rotina normal. Mas não conseguia tirar o sonho da cabeça. E havia outra coisa: desde terça-feira, mais pessoas estavam vindo à mesquita. Não apenas muçulmanos, mas curiosos de outras fés, pessoas que passavam na rua e sentiam-se inexplicavelmente atraídas a entrar. Amina, esposa de Rashid, preocupada. Bibi, você está diferente. Não comeu direito em 3 dias. O que está acontecendo? Rashid, não sei, Amina. É como se algo houvesse mudado, mas eu não consigo explicar o que. Naquela tarde, o padre Thomas da igreja de São José apareceu na porta da mesquita. Padre Thomas. Assalamu alaikum, irmão Rashid. Rashid, surpreso. Vá alaikum assalam, padre. Que surpresa vê-lo aqui. Padre Thomas. Precisamos conversar. Algo está acontecendo em nossa cidade. Algo inexplicável. Eles se sentaram no pequeno jardim entre a mesquita e a igreja, 2 homens de fé separados por doutrinas, unidos por uma sensação comum de que o divino estava se movendo de forma misteriosa. Padre Thomas. Desde terça-feira, tenho recebido relatos estranhos. Pessoas falando de sonhos com Nossa Senhora. Crianças que nunca viram uma imagem de Maria descrevendo-a com detalhes perfeitos. E você, tem notado algo diferente? Rashid hesitou. Contar sobre o sonho? Sobre a imagem que havia jogado fora? Rashid. Padre, se eu lhe contasse algo que parece impossível, você acreditaria? Padre Thomas. Meu amigo, sirva um Deus que transformou água em vinho e ressuscitou dos mortos. O impossível é minha especialidade. Rashid contou tudo. A imagem encontrada, a decisão de jogá-la fora, o sonho, a criança que viu uma senhora de azul exatamente onde a imagem havia sido descartada. Padre Thomas o ouviu em silêncio, sem julgamento. Padre Thomas. Irmão Rashid, você agiu de acordo com sua fé. Não há pecado nisso. Mas talvez Deus esteja usando este momento para nos ensinar algo. Rashid. Mas eu não entendo. Se ela é quem penso que é, por que apareceria para mim? Eu sou muçulmano. Eu acredito que Isa, Jesus, foi um profeta, mas não o Filho de Deus. Padre Thomas. E ela, no seu sonho, pediu para você mudar suas crenças. Rashid refletiu. Rashid. Não. Ela disse que veio para unir, não para dividir. Ela me chamou de filho. Os 2 homens ficaram em silêncio, contemplando o peso daquelas palavras. Naquela noite, os sonhos se espalharam. Teresa Gonzalez, a funcionária da limpeza urbana que havia coletado o lixo da mesquita na quinta-feira, acordou às 3h33 da manhã com uma visão clara. Uma senhora de azul, de pé ao lado do caminhão de lixo, apontando para algo dentro. Teresa, para o marido José. José, eu sei que vai parecer loucura, mas tenho que voltar ao depósito de lixo. Agora. José. Teresa, são 4 da manhã. Que depósito? Por quê? Teresa. Não consigo explicar, mas sei que preciso encontrar algo que estava no lixo da mesquita. David Shen, de 12 anos, filho de imigrantes chineses e ateu declarado, acordou no mesmo horário com a lembrança vívida de uma mulher que lhe falava em mandarim perfeito,
dizendo: Meu filho, a fé não é sobre palavras que dizemos, mas sobre o amor que vivemos. Mrs. Eleanor Patterson, viúva de 78 anos e católica devota toda a vida, teve o sonho mais elaborado de todos. Ela se viu em uma imensa catedral feita inteiramente de luz, onde pessoas de todas as religiões oravam juntas, e uma voz maternal sussurrava: Vejam como eles se amam. Quando o sol nasceu em 16 de junho, pelo menos 15 pessoas haviam tido sonhos semelhantes. Todas envolvendo uma senhora de azul. Todas acordando exatamente às 3h33 da manhã. E todas sentindo uma compulsão inexplicável de se dirigir à mesquita Selum. Por volta das 7 da manhã, Rashid encontrou uma pequena multidão silenciosa do lado de fora da mesquita. Não eram protestantes ou manifestantes. Eram pessoas comuns, de idades e etnias variadas, simplesmente esperando. Teresa estava lá, segurando uma pequena bolsa de lona. Eleanor Patterson apoiava-se em sua bengala, os olhos brilhando com uma expectativa que ela mesma não conseguia explicar. David Shen estava com os pais, todos parecendo confusos mas determinados. Rashid, aproximando-se do grupo. Posso ajudá-los em algo? Teresa, com urgência respeitosa. Senhor imã, por favor. Eu trabalho na coleta de lixo. Na quinta-feira, peguei o lixo de sua mesquita. E ontem à noite, eu sonhei com uma senhora que me disse para voltar aqui. Ela disse que havia algo importante no que foi jogado fora. Rashid sentiu o chão movendo-se sob seus pés. Eleanor Patterson. Eu também sonhei com ela, meu filho. Ela me disse que a fé verdadeira não conhece muros. David Shen, timidamente. Meus pais não acreditam em sonhos, mas ela falou comigo em chinês. E eu nunca havia visto aquela senhora antes, mas sabia quem ela era. Um por um, foram contando suas experiências. 15 pessoas. 15 sonhos. Todos com a mesma senhora. Todos com a mesma mensagem de unidade. Rashid sentiu as pernas fracas. Convidou o grupo a entrar na mesquita, algo que raramente fazia com não-muçulmanos. Rashid, talvez devêssemos procurar juntos o que vocês foram orientados a encontrar. Teresa abriu a bolsa de lona. Dentro, cuidadosamente envolvida em panos, estava a imagem de porcelana de Nossa Senhora. Intacta. Sem um risão, apesar de ter sido jogada no lixo e transportada no caminhão de coleta. Teresa. Quando a encontrei, estava brilhando. Não uma luz comum, mas algo celestial. Toda a seção de lixo ao redor estava iluminada. Eleanor Patterson caiu de joelhos. Eleanor, sussurrando. Ave Maria, cheia de graça. Para surpresa de todos, David Shen, o menino ateu, ajoelhou-se ao lado dela. David, ela me disse no sonho que oração não é sobre em que língua falamos com Deus, mas sobre como abrimos nosso coração. Rashid segurou a imagem com mãos trêmulas. Desta vez, não sentiu conflito. Sentiu reconhecimento. Rashid, em voz baixa. E lembra-te de Marion no livro, quando ela se retirou de sua família para um lugar ao Oriente. Alcorão, capítulo 19. Padre Thomas, chegando naquele momento. E o anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá. Lucas, capítulo 1. Os dois líderes religiosos se olharam. Por primeira vez, suas escrituras não pareciam estar em oposição, mas em harmonia. Rashid. Talvez ela pertença a ambos. Em uma cidade pequena como Springfield, notícias extraordinárias viajam mais rápido que o vento. Por volta do meio-dia de sábado, a história já havia chegado aos ouvidos de Frank Murphy, jornalista aposentado e católico nominal que cobria eventos locais para o Springfield Weekly. Frank era conhecido por seu ceticismo saudável e por nunca ter publicado uma história que não pudesse comprovar com fatos. Frank, ao telefone, para o editor. Bob, eu sei como isso soa, mas tem algo acontecendo aqui. 15 pessoas com o mesmo sonho,
Uma imagem encontrada intacta no lixo? E agora filas de pessoas querendo entrar na mesquita muçulmana para ver uma estátua católica. Porque era isso que estava acontecendo. A notícia havia se espalhado, e pessoas estavam vindo de toda Springfield. Não apenas católicos ou muçulmanos, mas protestantes, judeus, agnósticos, pessoas que há anos não pisavam em lugar algum de oração. Bob, editor, cético. Frank, você está me dizendo que um imã muçulmano está permitindo que católicos adorem uma estátua dentro de sua mesquita? Frank, não exatamente adorar, Bob. É mais como reverenciar. O imã está lá, supervisionando tudo. Ele explica para cada visitante quem é Marion no Islã, e os católicos contam quem é Nossa Senhora para eles. É a coisa mais bonita que já vi. Por volta das 3 da tarde, a pequena multidão havia crescido para mais de 100 pessoas. Rashid, inicialmente nervoso, começou a perceber algo extraordinário acontecendo. As pessoas não estavam apenas vendo a imagem. Estavam conversando umas com as outras. Mr. Patterson estava ensinando o árabe básico para Ahmed. Teresa estava aprendendo sobre as 5 orações diárias com Khalil. David Shen estava explicando conceitos científicos para as crianças muçulmanas que nunca haviam tido contato com teorias evolutivas. Rashid, para Padre Thomas. Isto não é o que eu esperava quando joguei aquela imagem fora. Padre Thomas. Meu amigo, os caminhos de Deus raramente são os que esperamos. Mas sempre são os que precisamos. Ao entardecer, algo mais extraordinário aconteceu. Sarah Mitchell, de 9 anos, filha de pais protestantes e portadora de leucemia em estágio avançado, pediu aos pais para visitarem a mesquita. Sarah, mamãe, a senhora do meu sonho disse que se eu viesse aqui e tocasse na imagem, eu me sentiria melhor. Os pais, desesperados após meses de tratamento sem melhora, decidiram tentar. Quando Sarah tocou a imagem de porcelana, na frente de dezenas de testemunhas, aconteceu algo que ninguém esperava. Uma luz suave envolveu a criança por aproximadamente 10 segundos. Não uma luz dramática ou artificial, mas algo quente, dourado, que parecia emanar da própria Sarah. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno em meses, e disse: Sarah, agora eu sei que vou ficar boa. Sua contagem de glóbulos brancos, verificada no hospital 3 horas depois, havia dobrado. Os médicos não tinham explicação. Nem todos em Springfield receberam os eventos com fé. Dr. James Hoffman, chefe do Departamento de Psicologia da Universidade do Iowa e residente de Springfield, decidiu investigar pessoalmente o que chamou de histeria coletiva com elementos religiosos. Dr. Hoffman, entrevistando Eleanor Patterson. Senhora Patterson, a senhora tem histórico de sonhos vívidos? Toma alguma medicação que possa alterar os padrões de sono? Eleanor. Doutor, tenho 78 anos. Já tive todo tipo de sonho em minha vida. Mas nunca um sonho que se repetisse em outras 15 pessoas na mesma noite, no mesmo horário. Dr. Hoffman. A mente humana é capaz de sincronicidades surpreendentes quando exposta ao mesmo estímulo social. Eleanor, gentilmente. Filho, o senhor tem filhos? Dr. Hoffman. Tenho uma filha. Eleanor. E se sua filha chegasse em casa e dissesse que viu algo impossível, mas olhasse nos seus olhos com absoluta certeza, o senhor acreditaria nela? Dr. Hoffman não respondeu imediatamente. Eleanor, continuando. Às vezes, doutor, o coração vê coisas que a mente ainda não aprendeu a compreender. Enquanto isso, nem toda a comunidade muçulmana estava confortável com os eventos. Hassan al-Rashid, membro mais conservador da mesquita, procurou Rashid com preocupações legítimas. Hassan. Irmão Rashid, entendo que Mariam é honrada no Alcorão, mas isso está se parecendo com shirk, idolatria. Pessoas estão venerando uma imagem física. Rashid. Hassan, você viu alguém adorando a imagem? Hassan. Não, mas... Rashid. Eles vêm, olham, oram em suas próprias tradições, e vão embora mais próximos uns dos outros. Desde quando a proximidade entre os filhos de Abraão é algo ruim? Hassan, hesitante.
Mas e se estivermos sendo enganados? E se isto for uma prova de nossa fé? Rashid ponderou sobre as palavras de Hassan durante toda a noite. Eram válidas. Como distinguir entre um milagre genuíno e uma provação espiritual? A resposta viria de uma fonte inesperada. Milagres não acontecem apenas uma vez. Às vezes, começam quando alguém como você decide compartilhar uma mensagem de esperança. Na manhã de domingo, 17 de junho, Fátima Alzara, filha de 4 anos de Hassan, acordou falando um idioma que não conhecia. Fátima, falando em aramaico antigo, mas com significado claro. Mãe, a senhora bonita está chamando papai. Laila, esposa de Hassan, ficou alarmada. A filha estava falando, mas as palavras eram incompreensíveis. Correu para acordar o marido. Laila. Hassan. Algo está errado com Fátima. Quando Hassan viu a filha, ela estava sentada na cama, olhos brilhantes, falando continuamente em uma língua que soava antiga, sagrada. Hassan, desesperado. Fátima, Habibti, você está bem? O que está dizendo? A criança parou, olhou diretamente nos olhos do pai, e falou em árabe perfeito. Fátima. Baba, a senhora Mariam quer falar com você. Ela disse que você está com medo, mas não precisa ter medo. Ela é a mãe de Isa, e mães protegem todos os filhos. Hassan sentiu as pernas fraquejarem. Hassan, como você sabe sobre Mariam? Quem te ensinou isso? Fátima. Ela me ensinou, Baba. No sonho. Ela mostrou como todas as orações sobem para o mesmo céu, mesmo quando as palavras são diferentes. Hassan carregou a filha nos braços e correu para a mesquita. Quando chegaram, encontraram Rashid ajoelhado diante da imagem, não em adoração, mas em contemplação profunda. Hassan, voz embargada. Irmão Rashid, minha filha, ela está falando coisas que não aprendeu. Rashid olhou para a pequena Fátima, que sorriu e acenou, como se o conhecesse há anos. Fátima, para Rashid. Tio Rashid, a senhora disse que você fez a coisa certa. Ela precisava sair da caixa pequena para entrar no coração grande. Naquele momento, Hassan compreendeu. Não se tratava de abandonar sua fé. Tratava-se de expandir sua compreensão. Hassan, sussurrando. Astagfirullah, perdoe-me, Allah, por duvidar de suas formas misteriosas. A notícia sobre Sarah Mitchell havia chegado aos ouvidos de outras famílias desesperadas. Na segunda-feira, 18 de junho, Maria Helena Vasquez trouxe seu filho Pablo, de 7 anos, que havia nascido com deficiência auditiva severa. Maria Helena, para Rashid, em espanhol quebrado misturado com inglês. Por favor, senhor, menino no puede oír. Los doctores dizem, impossível to fix. Pero la niña Sara, ela got better. Puedo, quem e trai? Rashid, agora mais confortável com seu papel de guardião de algo maior que sua própria fé, acenou com a cabeça. Rashid, claro, minha irmã. Mas entenda, eu não faço milagres. Se algo acontecer, será pela vontade do Altíssimo. Maria Helena ajoelhou-se com Pablo diante da imagem. Começou a orar em espanhol, lágrimas correndo pelo rosto. Maria Helena. Virgencita, Madre mia, please help my baby hear the word. Pablo, que nunca havia demonstrado interesse por objetos religiosos, estendeu a pequena mão e tocou delicadamente a imagem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, pela primeira vez em seus 7 anos de vida, Pablo virou-se para a mãe e disse, com clareza cristalina: Pablo, mamá, puedo escuchar tu corazón. Maria Helena desmaiou. Pablo riu, um som que ela nunca havia ouvido antes, mas que reconheceu instantaneamente como a risada de seu filho. Dr. Richardson, que havia sido chamado emergencialmente, confirmou o impossível. Os tímpanos de Pablo, que haviam sido mal formados desde o nascimento, estavam agora perfeitos. Dr. Richardson, para Frank Murphy,
que documentava tudo. Frank, em 20 anos de medicina, nunca vi regeneração espontânea de tecido ósseo e membrana timpânica. Isto não acontece. Não pode acontecer. Mas aconteceu. As notícias começaram a sair de Springfield. Na quarta-feira, 20 de junho, a pequena Springfield estava no mapa mundial. Equipes de televisão de Des Moines, Chicago e até mesmo CNN haviam chegado. O pequeno estacionamento da Mesquita Saloon estava repleto de vans de reportagem e câmeras. Repórter da CNN, para Rashid. Imam Mansouri. Críticos estão dizendo que isso é uma encenação elaborada para promover harmonia religiosa artificial. Como você responde a essas acusações? Rashid, calmamente. Eu respondo convidando essas pessoas a vir aqui, a falar com as famílias, a examinar as crianças curadas. A verdade não precisa de defesa, ela se defende sozinha. Mas com a atenção midiática, também vieram os opositores. Protestos pequenos mas vocais começaram a se formar. Alguns cristãos fundamentalistas acusavam a Igreja Católica de sincretismo perigoso. Alguns muçulmanos conservadores de outras cidades questionavam a ortodoxia de Rashid. Reverendo Marcus Tone, pastor da Igreja Batista local, em entrevista. Não questiono que algo extraordinário está acontecendo, mas devemos ter cuidado para não confundir fenômenos sobrenaturais com verdade doutrinária. Sheikh Omar Hassan, de Des Moines, por telefone. O irmão Rashid pode estar bem intencionado, mas permitir veneração de imagens em uma mesquita é problemático do ponto de vista islâmico. A pressão estava crescendo. Rashid passou noites em claro, orando, buscando orientação. Foi então que o terceiro milagre aconteceu. E este mudaria tudo. Dr. James Hoffman havia chegado à mesquita na quinta-feira com um plano científico rigoroso. Equipamentos de monitoramento, câmeras infravermelhas, medidores de campo eletromagnético. Estava determinado a desmascarar o que considerava uma ilusão coletiva. Dr. Hoffman, para Rashid. Imam, peço sua permissão para conduzir alguns testes. Nada invasivo, apenas para documentar cientificamente o que está acontecendo. Rashid. Doutor, a verdade não teme investigação. Faça o que precisa fazer. Dr. Hoffman instalou seus equipamentos discretamente ao redor da área onde a imagem estava posicionada. Por 3 horas, documentou tudo: temperatura, umidade, campos magnéticos, padrões de luz. Tudo normal. Dr. Hoffman, para si mesmo. Claro. Exatamente como esperava. Mas às 3h33 da tarde, exatamente 12 horas após o horário dos sonhos coletivos, algo mudou. Todos os equipamentos começaram a registrar anomalias simultâneas. A temperatura ao redor da imagem subiu 3 graus. Os medidores de eletromagnéticos mostraram picos impossíveis. As câmeras infravermelhas captaram uma fonte de calor que não tinha origem física identificável. E então, diante de 40 testemunhas e 3 câmeras de televisão, a imagem começou a lacrinjar. Não gotas de água. Lágrimas que pareciam óleo perfumado, descendo lentamente pelas faces de porcelana. Dr. Hoffman, sussurrando, incrédulo. Isso é impossível. Frank Murphy, que estava filmando tudo, aproximou-se para capturar o momento. O que suas câmeras registraram seria reproduzido milhões de vezes nos dias seguintes. Lágrimas reais, de composição desconhecida, em uma estátua de porcelana. Frank, narrando ao vivo. Senhoras e senhores, estou presenciando algo que não tenho palavras para descrever. Uma imagem está chorando. Não é uma ilusão. Não é truque de luz. Eu estou vendo isto acontecer. Mas o momento mais extraordinário veio quando a pequena Fátima, filha de Hassan, caminhou até Dr. Hoffman e tocou sua mão. Fátima. Tio doutor, você não precisa entender. Às vezes é melhor só sentir. Dr. Hoffman olhou nos olhos da criança e, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido que existia: admiração pelo mistério. Dr. Hoffman,
Voz embargada. Eu preciso rever meus dados. Capítulo 13. A transformação de Rashid 32.30, 33.00. Naquela noite, Rashid estava sozinho na mesquita, contemplando tudo o que havia acontecido na última semana. A imagem de Maria estava diante dele, agora posicionada respeitosamente em um nicho especial que ele mesmo havia criado. As lágrimas da estátua haviam parado, mas a fragrância permanecia, um aroma doce, como rosas e jasmim, que parecia emanar não da porcelana, mas do próprio ar. Rashid, falando sozinho. E a Allah, o que o Senhor está me ensinando? Como se em resposta, ele sentiu uma presença, não ameaçadora, mas profundamente maternal. Fechou os olhos, e desta vez acordado, ouviu a voz claramente. Voz de Maria. Meu filho, você me honrou mesmo quando pensou que me rejeitava. Sua lealdade ao único Deus é pura. Mas o amor não diminui quando é dividido, ele se multiplica. Rashid. Mas eu sou imã. Como posso explicar isso para minha comunidade? Como posso explicar que você está aqui, conosco? Voz de Maria. Da mesma forma que você explicaria por que Allah escolheu uma jovem virgem para ser mãe de seu profeta. Da mesma forma que explicaria por que o Alcorão me menciona mais vezes do que menciona qualquer outra mulher. Eu não vim para mudar sua fé, Rashid. Vim para purificá-la. Rashid. O que devo fazer? Voz de Maria. Continue sendo quem você é. Um servo fiel de Allah. Um pastor para seu rebanho. Um ponte entre os corações. E lembre-se, mesmo quando pareço estar no lixo, ainda estou nos braços do Pai. Quando Rashid abriu os olhos, sentiu uma paz que não conhecia desde a infância. Não havia dúvidas, não havia conflitos internos. Havia apenas uma certeza profunda de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Sexta-feira, 22 de junho. O que começou como um evento local havia se transformado em algo muito maior. Mais de 1000 pessoas haviam chegado a Springfield. Famílias inteiras dirigindo centenas de quilômetros. Pessoas em cadeiras de rodas. Crianças doentes. Idosos procurando paz. A pequena cidade não estava preparada para a multidão, mas algo extraordinário aconteceu. A comunidade se uniu. A igreja de São José abriu suas portas para abrigar visitantes. As famílias muçulmanas ofereceram refeições gratuitas. A sinagoga local, embora pequena, organizou uma cozinha comunitária. Mesmo os comerciantes locais baixaram seus preços ou doaram suprimentos. Sofia Benedetti, da padaria, para um repórter. Nunca vi minha cidade assim. É como se todo mundo lembrasse que somos vizinhos. Mas o milagre do dia aconteceu quando Margaret Caldwell chegou. Margaret era uma mulher de 34 anos, ateia convicta, professora de biologia na escola local. Havia perdido a fé após a morte prematura do marido em um acidente de carro 2 anos antes. Viera à mesquita não por fé, mas por curiosidade científica, e talvez, secretamente, por um último fio de esperança. Margaret, para Frank Murphy, que a entrevistava. Não acredito em milagres, Sr. Murphy. Sou professora de ciências. Acredito em evidências. Mas, meu marido sempre disse que às vezes a vida nos surpreende de formas que a ciência ainda não consegue explicar. Margaret aproximou-se da imagem com ceticismo evidente. Examinou a porcelana cuidadosamente, procurando por truques, mecanismos ocultos, qualquer explicação racional para as lágrimas. Margaret, sussurrando. Se você é real, se isto tudo é real, eu preciso de um sinal. Não por mim. Por ele. Por Tom. Eu preciso saber se ele está bem, onde quer que esteja. E então aconteceu. A fragrância de rosas intensificou-se subitamente. Margaret sentiu uma brisa impossível. Eles estavam dentro da mesquita, não havia vento. E por apenas um momento, um único momento, ela ouviu a voz inconfundível de seu marido. Voz de Tom. Meg, estou em paz. E você também pode estar. Margaret caiu de joelhos, soluçando. Margaret. Tom? Tom. Você está aí. Mas a voz havia desaparecido.
O que permaneceu foi uma sensação avassaladora de que o amor, o verdadeiro amor, nunca morre verdadeiramente. Margarete, ainda chorando, mas agora de alívio. Eu senti ele. Por 2 anos, achei que ele havia simplesmente desaparecido. Mas ele está bem. Ele está bem. Rashid aproximou-se e ofereceu-lhe um lenço. Rashid, às vezes, irmã, Allah usa até mesmo nossa dor para nos mostrar que seu amor é maior que nossa compreensão. Margarete, eu não sei se acredito em Allah, irmã, mas hoje acredito em algo. Com os milagres vieram também os problemas. No sábado, 23 de junho, um grupo de manifestantes cristãos fundamentalistas de Iowa City chegou com cartazes denunciando o que chamavam de heresia ecumênica. Reverendo Stone, liderando o protesto. Esta não é a verdadeira fé cristã. Maria não aparece em mesquitas muçulmanas. Isso é blasfêmia. Do outro lado, um grupo menor mas igualmente vocal de muçulmanos conservadores de Cedar Rapids questionava a ortodoxia de Rashid. Sheikh Abdul Rahman. O irmão Rashid está permitindo shirk em uma casa de Allah. Isto deve parar. A tensão estava crescendo. A mídia nacional amplificava tanto os milagres quanto as controvérsias. Springfield, que havia encontrado uma paz inexplicável, agora se via dividida entre defensores e opositores dos eventos. Prefeito John Matthews, em entrevista coletiva. Peço a todos que mantenham a paz. Springfield sempre foi uma cidade de tolerância. Não vamos permitir que diferenças religiosas destruam nossa harmonia. Mas as palavras do prefeito não impediram o inevitável. Na tarde de sábado, uma discussão entre manifestantes opostos evoluiu para empurrões. A polícia teve que intervir. Por alguns minutos, parecia que a violência tomaria conta. Foi quando algo inesperado aconteceu. Fátima, a menina de 4 anos, saiu da mesquita e caminhou diretamente para o meio dos manifestantes. Sua mãe, Laila, correu atrás dela, apavorada. Laila, Fátima, volte aqui, é perigoso. Mas Fátima parou no centro do tumulto e simplesmente começou a cantar. Não uma canção que conhecia, mas algo que parecia vir de algum lugar além de sua compreensão. Uma melodia simples, mas profundamente penetrante, em uma língua que ninguém reconheceu, mas que todos, de alguma forma, compreenderam. Fátima, cantando em língua celestial, mas com significado claro para todos. Crianças do mesmo pai, por que brigam na casa comum? O amor é maior que o medo. Um por um, os manifestantes pararam de gritar. O som da pequena voz de Fátima cortava o ar como um bálsamo. Alguns começaram a chorar. Outros simplesmente ficaram em silêncio, como se acordassem de um sonho ruim. Reverendo Stone, voz quebrada. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Sheikh Abdul Rahman. Nem eu, irmão. Mas talvez não precisemos entender tudo. Após o incidente com os manifestantes, Fátima tornou-se uma figura central nos eventos. Não porque os adultos a forçaram a isso, mas porque ela parecia ter uma conexão direta com o que estava acontecendo. Naquela noite, ela pediu para falar com Rashid e Padre Thomas juntos. Fátima, com seriedade incomum para uma criança de 4 anos. Tio Rashid, tio Thomas, a senhora quer me dizer algo importante. Para vocês dois. Os 2 homens se olharam e assenteram. Fátima. Ela disse que as pessoas estão ficando confusas porque pensam que Deus tem apenas uma casa. Mas Deus não mora em casas. Ele mora nos corações. E os corações não têm religião, eles só têm amor. Padre Thomas. Fátima, querida, você compreende o que está dizendo? Fátima. Não tudo, tio Thomas. Mas sei que é importante. Ela também disse que quando as pessoas brigam sobre Deus, elas esquecem de ser como Deus. Rashid. E como é ser como Deus, Abibti? Fátima. Perdoar sempre. Amar mais. E lembrar que todos somos filhos, mesmo quando esquecemos. As palavras da criança ecoaram no silêncio da mesquita. 2 homens adultos, educados, líderes espirituais experientes, sendo ensinados por uma menina que mal sabia amarrar os próprios sapatos. Padre Thomas, sussurrando. E um menino os guiará. Rashid, completando.
E fizemos de alguns deles líderes que guiam pela nossa ordem, quando foram pacientes. Eles perceberam que estavam citando suas escrituras sagradas, mas pela primeira vez, as palavras não soavam separadas. Soavam como ecos da mesma verdade eterna. Domingo, 24 de junho. O solstício de verão havia trazido um calor incomum para Iowa, mas ninguém em Springfield estava prestando atenção ao clima. A atenção nacional havia atraído elementos mais extremos. Um grupo de supremacistas brancos de outro estado chegou com a intenção de proteger a cristandade americana. Do lado oposto, radicais islâmicos de fora da região vieram para purificar a mesquita da influência cristã. Sheriff Daniel Kowalski, veterano da polícia local. Frank, em 30 anos de trabalho, nunca vi nada assim. Temos extremistas de ambos os lados, mídia nacional, mais de 2.000 visitantes em uma cidade de 8.000 habitantes. É uma bomba relógio. A prefeitura havia solicitado reforços da Guarda Nacional. O FBI estava monitorando as comunicações de grupos extremistas. Springfield estava se transformando de um local de milagres em um possível campo de batalha. Prefeito Matthews, em reunião de emergência. Imã Mansuri, Padre Thomas, entendo a importância espiritual do que está acontecendo, mas preciso pensar na segurança de todos. Talvez devêssemos suspender temporariamente as visitas. Rashid, prefeito, com todo respeito, isso não é algo que eu possa controlar. Não sou eu quem está fazendo esses milagres acontecerem. Padre Thomas, e se tentarmos parar algo que Deus começou, que tipo de consequências isso pode trazer? Foi então que Mrs. Eleanor Patterson, a viúva de 78 anos, fez uma sugestão que mudaria o rumo de tudo. Eleanor, por que não perguntamos a ela? Prefeito Matthews, como assim, senhora Patterson? Eleanor, se Nossa Senhora está realmente se manifestando aqui, se ela está por trás de tudo isso, por que não pedimos orientação diretamente a ela? Esta noite, todos juntos, católicos, muçulmanos, protestantes, céticos, vamos orar juntos e pedir uma resposta clara. A sugestão era audaciosa, arriscada, mas desesperadores vezes exigem medidas desesperadas. Rashid, após longa reflexão, concordo, mas com uma condição: cada pessoa ora de acordo com sua própria tradição. Ninguém é forçado a abandonar suas crenças. Padre Thomas, aceito, e sugiro que seja às 13h30 da manhã, o horário dos sonhos. A Virgem Maria aparece onde menos se espera. Assim como este vídeo chegou até você, milagres chegam no momento certo. Ative o sininho para não perder o próximo. Segunda-feira, 25 de junho, 3h30 da manhã. Mais de 500 pessoas se reuniram na área entre a Mesquita Selum e a Igreja de São José. Católicos com terços, muçulmanos com tapetes de oração, protestantes com bíblias, agnósticos com coração aberto, crianças dormindo nos braços dos pais. A segurança estava presente, mas discreta. Todos sabiam que aquela noite definiria o futuro dos eventos extraordinários em Springfield. Rashid, dirigindo-se à multidão. Irmãos e irmãs, estamos aqui não para converter uns aos outros, mas para buscar juntos a verdade. Cada um ore como sabe, como aprendeu, como acredita. Mas oremos por uma resposta clara. Padre Thomas, que aquele que é conhecido por muitos nomes, mas que é sempre o mesmo Deus de amor, nos guie esta noite. O silêncio que se seguiu foi profundo. 5 minutos. 10 minutos. 15. Católicos sussurravam Ave-Marias. Muçulmanos recitavam suras do Alcorão. Protestantes citavam salmos. Judeus presentes sussurravam orações em hebraico. E então, às 3h33 exatas, o impossível aconteceu novamente. Mas desta vez, não foi apenas na mesquita. Simultaneamente, em 5 locais diferentes de Springfield, a Igreja Católica, a Mesquita, a Igreja Protestante, a Sinagoga e até mesmo no hospital, testemunhas relataram a mesma visão. Uma senhora de incomparável beleza, vestida com luz azul e dourada, aparecendo por aproximadamente 2 minutos. Não falando, mas irradiando uma presença que todos descreveram da mesma forma: amor puro. Dr. Richardson, que estava de plantão no hospital. Eu a vi no corredor da pediatria. Ela passou por cada quarto, tocou cada porta.
Quando desapareceu, todas as crianças doentes estavam dormindo pacificamente pela primeira vez em semanas. Rabino Sarah Goldstein. Na sinagoga, ela apareceu diante do Arca da Torá. Não disse nada, apenas inclinou a cabeça respeitosamente. Foi como se estivesse prestando homenagem às escrituras sagradas. Reverendo Stone, visivelmente abalado. Eu a vi em nossa igreja, ajoelhada diante do altar, orando por todos nós, por nossa unidade. Eu me opus a isso tudo, mas não posso negar o que vi. Na mesquita, a multidão testemunhou algo ainda mais extraordinário. A imagem de porcelana elevou-se aproximadamente meio metro do chão e permaneceu flutuando por quase 1 minuto, emanando uma luz suave que iluminou todos os rostos presentes. Católicos, muçulmanos, protestantes, judeus, agnósticos, todos banhados na mesma luz dourada. Fátima, gritando de alegria. Olhem! Ela está dizendo que somos todos irmãos. E então, clara como o som de sinos, uma voz que todos ouviram, cada um em seu próprio idioma. Voz de Maria. Meus filhos, deixem de lado o que os divide e abracem o que os une. Eu sou a mãe que intercede, a serva que obedece, a mulher que disse sim ao impossível. Não vim para uma religião, mas para todos os corações que buscam o Altíssimo. Enquanto a multidão ainda processava o que havia presenciado, um último milagre estava para acontecer. Johnny Breslin, de 17 anos, filho de uma família protestante conservadora, estava presente mais por pressão dos pais do que por fé própria. Johnny havia nascido com paralisia cerebral severa e estava em uma cadeira de rodas desde os 3 anos de idade. Johnny, para a mãe. Mãe, eu quero chegar mais perto. Linda Breslin. Filho, há muita gente. Você pode se machucar. Johnny, por favor, mãe. Só um pouco mais perto. Relutantemente, Linda empurrou a cadeira de rodas através da multidão. As pessoas se afastavam naturalmente, criando um caminho. Quando chegaram a aproximadamente 3 metros da imagem, Johnny fez algo que chocou todos que o conheciam. Ele se levantou. Não gradualmente, não com esforço. Simplesmente se levantou da cadeira como se nunca houvesse estado paralisado. Linda, gritando. Johnny, o que você está fazendo? Johnny, com lágrimas nos olhos, mas sorrindo. Mãe, minhas pernas, eu posso sentir minhas pernas. Deu um passo. Depois outro. E então, diante de centenas de testemunhas e dúzias de câmeras, Johnny Breslin caminhou até a imagem de Nossa Senhora e ajoelhou-se. Johnny, obrigado. Seja lá quem você for. Obrigado. O silêncio foi total por quase 30 segundos. E então, espontaneamente, a multidão inteira, católicos, muçulmanos, protestantes, judeus, agnósticos, começou a aplaudir. Não uma oração específica, não um cântico doutrinário. Apenas uma manifestação pura de gratidão diante do inexplicável. Dr. Hoffman, para suas câmeras científicas. Eu não posso explicar isso. Todas as leis da medicina que conheço dizem que isso é impossível. Mas estou vendo com meus próprios olhos. Agosto de 2025. 2 meses após os eventos iniciais. A atenção da mídia havia diminuído, as multidões de peregrinos haviam se reduzido a um fluxo constante mas administrável. Springfield estava encontrando seu novo ritmo. A imagem de Nossa Senhora permanecia na mesquita, agora em um espaço especialmente designado que Rashid chamava de Canto da Unidade. Visitantes de todas as religiões vinham orar, mas sempre com respeito às regras da mesquita. Frank Murphy, em seu último artigo sobre o assunto, o que aconteceu em Springfield não pode ser facilmente categorizado. Foi um milagre? Foi psicologia de massa? Foi coincidência extraordinária? Talvez a pergunta errada. A pergunta certa pode ser: importa, quando o resultado é amor. Dr. Hoffman havia publicado um paper acadêmico intitulado Fenômenos Inexplicáveis e Transformação Social, o caso Springfield, que se tornou um dos estudos mais citados em psicologia social do ano. Dr. Hoffman, em entrevista: como cientista, não posso explicar tudo o que presenciei. Mas como ser humano, não posso negar o impacto positivo. Talvez haja coisas que a ciência ainda não compreende. Rashid continuava como imã, mas sua abordagem havia se expandido.
Suas sermões agora frequentemente incluíam referências à necessidade de compreender e respeitar outras tradições de fé. Rashid, em sermão de sexta-feira. Irmãos, o Alcorão nos ensina que Allah criou nações e tribos diferentes para que se conhecessem mutuamente. Não para que se convertessem, mas para que se compreendessem. Padre Thomas, por sua vez, implementou mudanças similares em sua paróquia. Padre Thomas, em homilia dominical. Meus queridos, Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos. Quanto mais devemos amar nossos vizinhos que simplesmente oram de forma diferente. O impacto mais duradouro dos eventos de Springfield foi visível nas crianças. Uma nova geração estava crescendo sem os preconceitos religiosos tradicionais. Crianças muçulmanas brincavam com crianças católicas. Adolescentes de diferentes fés estudavam juntos, namoravam, sonhavam com futuros onde a diversidade religiosa era vista como riqueza, não como ameaça. Ahmed, agora com 7 anos, para sua professora. Senhora Martinez, porque antes as pessoas pensavam que ter religiões diferentes era ruim. É como ter flores diferentes no mesmo jardim. Sarah Mitchell, completamente curada, aos 10 anos. Minha mãe diz que antes eu estava muito doente. Mas eu não lembro de estar doente. Só lembro de me sentir amada. Pablo Vasquez, agora fluente em inglês e árabe. Quero ser tradutor quando crescer, para ajudar pessoas de religiões diferentes a se entenderem melhor. Johnny Breslin, o jovem que havia saído da cadeira de rodas, tornou-se uma ponte natural entre comunidades. Sua recuperação havia sido tão completa que ele agora jogava futebol na escola. Johnny, em entrevista para documentário. Não sei explicar o que aconteceu comigo, mas sei que foi real. E sei que mudou não apenas minhas pernas, mas meu coração.